Bom dia, muito bom dia, todos os ouvintes da Flores FM. Sempre uma alegria, né? Sempre uma honra nós estarmos aqui e chegarmos a todos vocês que nos ouvem, não só através da rádio, mas também através, né, da possibilidade das nossas lives. E o bom de hoje, dos nossos dias, é que tudo isso está disponível, né, em diversos caminhos. Então, é só ir lá, né, no YouTube, procurar que tudo aquilo que nós estamos colocando, né, está, digamos assim, na nuvem. Então, realmente, o que nos fortalece em fazermos esse trabalho é a base, que é o Evangelho de Jesus, mas também, né, a importância de nós levarmos essa base para todos aqueles que têm interesse, para todos aqueles que procuram. Porque quem procura acha, quem bate na porta, ela vai se abrir. Palavras de Jesus, né? Então, isso demanda de cada um de nós a boa vontade, o interesse, o querer compreender esses momentos e entender que esses mesmos momentos, muitas vezes difíceis, atendem o amor e a justiça do Pai. Então parece que as coisas elas são um pouco diferentes, né, do que nós gostaríamos ou do que nós imaginamos. Mas na realidade somos nós que não compreendemos na totalidade esses princípios, esses fundamentos e essas leis que Jesus nos deixou no seu Evangelho e que hoje a doutrina espírita, que não é uma religião, né, nos traz como forma de ciência. O plantio é livre, a colheita obrigatória. Jesus. O Espiritismo nos explica a nível de ciência como isso tudo acontece. O plantio nós sabemos, a colheita a doutrina explica. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. A colheita, a doutrina explica, e a gente, se for um pouquinho só ligado, a gente percebe porque ela está acontecendo a toda hora na nossa vida. Então, da onde vêm essas situações contrárias à minha vontade? É a minha colheita, né? Porque eu plantei alguma coisa ali atrás que não era muito correto, não era um grão muito saudável. Então agora nasce um negócio espinhento, amargo, que eu tenho que me dar conta dele para tocar em frente. A questão da doutrina espírita, ela é uma doutrina racional, é um conteúdo que nos demonstra claramente a questão nossa dentro desse plano em que nós estamos situados. Mas não é só o plano material, é o plano material e o plano espiritual, né? Porque nós somos do plano espiritual, estamos passando um tempo aqui, voltamos, retornamos e ficamos nessa ida e vinda da casa para o colégio, volta para casa, para o colégio, para cada vez ampliarmos o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa capacidade, a nossa consciência, né, sobre os aspectos da vida. Esse é o motivo da escola, o que a escola oferece, é o ensinamento, o aprendizado. E enquanto nós não aprendermos, nós continuamos frequentando a escola. Então, é, ela explica muito claramente isso. E algumas das disciplinas que eu não tenho muito interesse em lidar com elas, são aquelas que eu tenho as dificuldades, né? Aquelas situações que exigem de mim uma nova postura, porque não adianta eu simplesmente ignorar ou não querer, ela é parte do currículo, então eu tenho que dominar aquilo para seguir em frente. E o interessante, eu estou fazendo uma análise aqui, uma análise muito breve, né, óbvio, entre a vida e a questão da escola, né? Estou fazendo Comparativo? um comparativo, para ficar mais fácil para a gente entender
fica muito mais claro, mas na nossa escola terrena, as disciplinas, elas nunca são separadas, mas elas são bem discernidas por áreas. Áreas humanas, áreas lógicas, técnicas ou exatas. E quando tu começa a te dedicar a uma delas, as outras também ficam fáceis de tu compreender, porque elas têm uma estrutura parecida, apesar do ensino ser diferente, mas a estrutura é parecida. Na nossa vida é a mesma coisa. Começa a fazer alguma coisa num sentido, tu vai ver que tu vai te abrindo para outras tantas. Então, a vida, ela tem um propósito grande, um propósito maravilhoso, que nos fornece uma gama de possibilidades de crescimento interior. O crescimento exterior a gente sabe, ele é temporário. Então, tudo aquilo que eu estou guardando para mim, que eu estou me utilizando, ou que eu estou guardando para utilizar, isso aí passa. Isso aí, quando eu voltar para casa, fica na escola. Agora, o aprendizado, a gente leva junto, né? É por isso da própria necessidade do aprendizado, por isso, né, de nós estarmos cientes de que tipo de escola nós estamos, né, que é uma escola meio que primária, né, e que nessa escola existem seres relativamente ignorantes da lei, e por isso, do currículo da escola, né, da lei, dos livros que têm que ser estudados, digamos assim. E por isso que nós, dentro desse ambiente escolar, a gente sofre, né? Sofre, às vezes, a nossa própria ignorância e sofre, na maioria das vezes, a ignorância daqueles que estão nessa escola juntamente conosco para que todos nós aprendamos, né? Nas palavras de Jesus, deixa que cresçam juntos. Ou seja, crescer juntos é aprender juntos, né? Então, essa dificuldade, ela é autêntica e verdadeira. Tão que, se nós não investirmos, né, em nós mesmos, se nós não nos dermos, digamos assim, um entendimento um pouco maior, vai ficar difícil nós, digamos, compreendermos coisas mais sutis, né? Se tu não faz a base do prédio, como é que tu vai querer chegar no terceiro, no quarto andar? Então é difícil, né? O interessante é que quando Jesus fala com Nicodemos em relação à reencarnação, né, Nicodemos até entende um pouco. E aí depois ele diz, tá, mas como é que isso pode acontecer? Aí Jesus diz, se tu, que é doutor da lei, não entende das coisas da terra, quanto mais tu não entenderia se eu te falasse das coisas do céu. Então, se nós não colocarmos uma base, né, no nosso pequeno entendimento, nos preparando para recebermos, né, novos valores, novos entendimentos, vai ficar muito difícil. Muito difícil. Então, é necessário, da parte de cada um de nós, essa postura, né, mais dinâmica em tempos iluminados. Né? Porque esses nossos tempos são tempos proféticos, sim, tempos iluminados, que todos nós temos acesso às informações, mas essas informações, elas não podem ser simplesmente vistas, né? Elas têm que ser vividas. Então, uma grande dificuldade, Antônio, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos, né? Tu pega lá, tem uma pergunta, influência que o espiritismo. Aí o pessoal pensa, não, o espiritismo é coisa dos espíritas, coisa dos Inventaram. essas coisas, né, que é a lei de progresso. E ele vai dizer assim, ó, é muito interessante a resposta dos espíritos, né? Que isso aí também, a gente tem que duvidar para acreditar, né? Ou duvidar para estudar. E aí eles... É a prova, né? Exato. E aí ele fala da questão da reencarnação. Entende? A reencarnação é uma lei natural. E 99,99 não se interessa, não acredita,
E veja bem, o mais interessante nisso tudo, ainda não colocou no seu currículo escolar. Por quê? Porque tu está dentro da escola, só que a escola, ela te dá uma liberdade, né? Sim. De escolha, que nem a faculdade. A faculdade tu está pagando, então, se tu quer ir, tu não quer ir, o problema é teu. Desde que tu Tu pague. quer levar o triplo do tempo? Desde que tu pague, né, que tu esteja tudo certo. E a vida é mais ou menos assim. Só que nessa escola, se tu, né, não escolher, digamos assim, as matérias, né, tu não passa para o segunda. Eu me lembro que eu fiz Sociologia 1, depois Sociologia 2, Matemática 1, Matemática 2. Tem umas que são pré-requisito para as próximas, né? É isso? Exato. São bases para outra. Então, se nós não colocarmos, né, no nosso currículo essa questão primária, que é uma lei natural, que eu vou procurar aqui, que está lá no Lei de Progresso, 251, né? A gente vai ver que se tu não faz isso, não tem como. Não vai para frente. Exato, O nome já diz, é progresso. exato. Como é que vai progredir? Ela está aqui, ó. Então, ele é a resposta, né? O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a uma turminha, né? Que o que mais se vê hoje é as turmas. Aí ele diz, ó, certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. Ou seja, está intrínseco ao processo, ao sistema, É perceptível. Exato, está na natureza, é só a pessoa observar, né? E é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Tu conhece? Não, tudo bem. Sim. Tu não vai para o próximo livro. Se tu não conhece isso aí, como é que tu vai acreditar num monte de coisa? Se tu não conhece isso, tu acredita nos alienígenas, tu acredita no retorno de Jesus, tu acredita em milagres, no diabo. em coisa, no diabo, tu acredita em coisas infantis quase, né? Respostas pueris, né? Sim, porque verdadeiramente tu não tem base. E como tu não tem uma base e tu precisa de respostas, essas respostas, elas te vêm de uma forma ilustrativa, alegórica, folclórica, mitológica, religiosa, mas não verdadeira. Mas não verdadeira. Porque verdadeiro é a tua construção. Verdadeiro é o teu entendimento. O resto é narrativa. Narrativa do Antônio. E narrativa deste que está aqui e que quer vender um peixinho para vocês. Mas o peixinho, ele não é meu, né? O peixinho, ele é Jesus. O tema hoje da nossa casa, lá no Divina Luz, hoje da palestra, é verdade, é sobre verdade. E a verdade, nós estamos falando de verdades aqui, né? Sim. Um dos aspectos da verdade é que nós conhecemos verdades relativas. Sim. Que é isso que a gente está dizendo. Se tu sabe isso aqui, a tua verdade ela vai até aqui. Se tu amplia, tu vai ampliando a tua verdade, o teu conhecimento, o teu entendimento das coisas. Então, é sobre isso que está se querendo falar. Nenhum de nós detém a verdade. Sim. Mas nós estamos tentando ampliar uma verdade que está contida num livro, em outro livro, não só neles, mas eles nos dão uma ajuda para tentar fazer essa ampliação, porque é bem isso, a gente acha só que é céu e inferno, é Deus e o diabo, os alienígenas, os bandidos. E que né? tudo que está acontecendo é fruto de alguma coisa, alguma conspiração mundial, espiritual. Então a gente tem que entender, de novo, voltando lá para o início, né, que tu falou, né, da questão do plantio, o que a gente está plantando nesse planeta, na nossa vida, que está retornando de uma forma tão amarga. Por que está acontecendo algumas coisas tão
o quanto eu conheço sobre a... Só que eu não me interesso. Mas no livro, num desses livros que a gente tem que estudar, né, tem outra pergunta que diz assim, qual é que é, né, e tu sabe responder. Sim, porque é simples. Qual é que é a maior chaga da humanidade? 2 palavrinhas. Orgulho e egoísmo. Egoísmo. E egoísmo. As 2 chagas, as doenças, né? Os vermes... Todo o mal provém... Todo o mal provém dessas 2 questões essas... exato, e inerentes, né, a almas que não compreendem, almas que, digamos assim, não são sensíveis à lei, almas rebeldes ao conhecimento, e o conhecimento ele seria relativamente palatável, né? Palatável quer dizer assim que todo mundo pode experimentar. Fácil de digerir, onde que o cara que está num livro superior ao nosso, né, e nos visitou há muito tempo atrás nessa escola, que é Jesus, ele disse assim, não faça os outros que eu gostaria que te fizessem. Não maltrata o amiguinho. E nós continuamos cegos pelo orgulho, cegos pelo egoísmo, burlando leis, acusando os outros, né, os outros são os culpados, querendo que os outros resolvam a nossa situação, porque nós somos vítimas de uma coisa horrível, né? Achando que isso tudo terá peso, terá fundamento num dia de um juízo, num dia de um julgamento, né? E até esse julgamento é outra palhaçada também. Sim, porque a gente está imaginando que alguém vai... Sim. E, na verdade, o juiz está dentro da consciência. Exato. Né? Ele que percebe o erro, porque muitas coisas a gente nem percebe hoje. E depois um juízo onde todo mundo está dormindo, que ele nem aconteceu ainda e nem vai acontecer. Estamos esperando o tocar das caturritas, né? Para ver se ele alcança. Mas, abençoado o Evangelho, né? Feliz aquele que se apoia em verdades eternas, para nessas verdades eternas ter um parâmetro e poder, né, por fé, por esperança, ter a força de vencer os livros, ter a força de vencer as provas, ter a força de vencer os desafios e dar passos maiores para a compreensão, né, para entender coisas mais leves, né, coisas mais sutis, que é o que nos leva, né, o que te leva a fazer bem para quem te faz o mal? O que te leva a rezar para aquele que te calunia? Sim, porque tu vai ter que chegar. Fazer isso, né? Tu vai ter que chegar na escola, vai ter as matérias que tu vai ter que fazer isso. Então, se tu não consegue nem fazer. Não consegue fazer o teminha de casa? Isso. Mas é. Não, e aí. Essa é boa. Abrimos hoje no Bem-aventurados Aflitos. Sim. Que vem explicar várias coisas do que a gente está tratando aqui, né? Vem dizer sobre essas questões da nossa relação com a vida e, pior, com os abacaxi que a vida está nos oferecendo. Por que isso, então? Dentro do Bem-aventurados está aqui, no item 3, Justiça das aflições, e no 4, Causas atuais das aflições. Vamos tentar Justiça das aflições. Ou seja, que as dores, todas as dificuldades, elas são justas. Uhum. Justas. Elas têm um porquê, elas têm uma necessidade de acontecerem, né? Mas vamos lá, nas palavras de Jesus, que tu abriu bem no capítulo, né? E depois, então, vamos na Justiça das aflições. Espírita. Que era aquilo que a gente sempre brinca, né? E eu acho que as coisas têm que ser leves mesmo, né? Porque assim, sendo elas leves, elas nos atraem e não nos afastam. Mais fácil de aceitar, né? Exato. E brincando, a gente sempre coloca, né? Jesus, que era Jesus, fazia os milagres, fazia tudo que é coisa, né? A tal ponto que movimentou povos, movimentou situações e até hoje ele continua vivo, né? Por aquilo que ele colocou. E numa das suas colocações, que hoje a gente vai ver, ele diz assim, ó, bem-aventurados, né, os que sofrem
porque serão consolados. Depois a gente vai ler de uma maneira um pouco diferente, mas que está lá no Evangelho que todos nós temos em casa. Então, a gente brinca nessa questão. Imagina, né? Tu tá lá na entrada lá de Jerusalém, quando Jesus está chegando, ou Todo estrupiado, ou numa situação qualquer, tu tá lá, todo quebradão, sofrendo o que ninguém está sofrendo, porque o teu sofrimento é sempre maior do que os outros, a tua cruz é sempre a mais pesada. Eu sou o mais desventurado. E aí passa Jesus ali, tu tá sabendo de tudo que ele fez, aí tu diz, Jesus, olha aqui por mim. E aí Jesus te olha e te diz, bem-aventurado és tu, irmão, que sofre. Só faz um ok, continua, né? E vaza. Como é que tu vai entender isso aí de Jesus? Com aquele... Né? Como é que tu vai entender? Porque se Jesus era filho de Deus, entre aspas, né? Se Jesus era tudo aquilo que e é, mas o mesmo Jesus diz, eu não vim abrogar a lei, eu vim para que a lei se cumpra. Então ele não ia mexer em nada que não fosse justo. Que não fosse justo. Né? Por e isso, não diria o que disse, né? Eu não diria o que disse. Senão ele só... Levanta-te e anda, ele diria. Como ele fez para muitos. Tá pronto? Como ele fez para muitos. Ele diz, tua fé é grande. Levanta-te e anda então. Acabou para ti, se tu quer isso. Porque a tua fé te curou, né? Sim, teve aquele... Entrando agora fora um pouco, aquele episódio acho que é um centurião que vai procurar ele, porque o servo dele tá lá morrendo. Inclusive ele sobe numa árvore para que Jesus note ele, né? Não, esse é o Zaqueu. É o Zaqueu, né? Que ele é pequenininho. Esse é um outro. Esse vai procurar ele porque o servo dele tá morrendo lá e ele ouviu falar de Jesus e ele diz assim, uma só palavra. Se tu fizer... E Jesus, não, eu vou lá. Ele diz, não, eu não sou digno de receber na minha casa. Se tu ordenar, ele fica bom. E Jesus disse, então tá, ele tá curado. E o cara morava longe, o cara voltou para casa, chegou lá e o cara tava bom. Ele disse, mas que hora aconteceu isso? Os caras disseram, mais ou menos. Ele disse, foi a hora que eu tava falando com o cara. Então a distância, que às vezes a gente não sabe. Ele trabalha em home office também. Jesus trabalha em home office. Online forte ali, ó. Então, por que, né, que aquele ali se curou? São questões que a gente tem que se perguntar, né? Como é que uns sim, uns não? Por quê? Como é que funciona essa mecânica? E ele ainda diz assim, se todo mundo tivesse a fé desse cara aqui, que acreditou na minha palavra, estava tudo resolvido. Mas... Exatamente. E por isso que um dos maiores textos que tem no Evangelho, segundo os Espíritos, né, o maior capítulo, é o Bem-aventurados aflitos, exatamente pelas aflições que nós estamos vivendo, resultado do nosso orgulho e do nosso egoísmo, como família, como irmãos, né? Para nos auxiliar no entendimento. Exato. Para ver se a gente muda um pouco. Exato. E de repente não ficar naquela situação de dependência, né? Porque todas as curas de Jesus, elas foram movimentos internos daqueles que criam, daqueles que acreditavam, e não interesses externos na busca de uma solução, né? Foi bem isso. Então, o Consolador prometido, né? Que é o Espírito da Verdade e que se manifesta nesse livro, ele fala nesse livro, ou no Consolador Prometido, né? Verdadeiramente veio para dar um significado às dores e dar a força a cada um de nós para que compreendamos que se tu quer sair, né? Se tu pensa que essa escola não é só para comer a merenda e esquentar os bancos, que é o que dizíamos, né? Se tu quer passar de ano, meu amigo, depende de ti, tu vai ter que estudar, né? E depois porque os professores não vão te dar nota. Eles não vão te fazer, te jogar para frente, porque depois vai sobrar para eles, né? Sim. Depois desse Bem-aventurados aflitos, vem o capítulo do Cristo Consolador. Então, primeiro ele te explica e depois ele te toca no coração. Né? É maravilhoso isso aqui. Não, ele é todo construtivo, né? Todo construtivo. Ele vai lá no fundo. Muito bem. Bem-aventurados os aflitos, então, nas palavras de Jesus, através do Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Só aqui,
Por isso que o evangelho é legal, ele é vivo, né? Ou nós não entendemos, ou Jesus é mentiroso. Por que ele está Né? Porque ele diz nos assim, dizendo isso? nós não vemos isso acontecer, né? É. A gente não vê isso acontecer, cara. Ó, bem-aventurados que sofrem porque serão consolados. Meu, É. a gente sofre, o que a gente sabe é que aquele cara sofreu uma vida inteira, ficou 20 anos na cama para morrer, né? E ainda enquanto que aquele outro, muitas vezes, rico e poderoso, que fazia tudo que era coisa de ruim, né? Morre num ataquezinho. Nem sofreu. Dormindo, ele morre dormindo. Ainda teve um funeral cheio É. de pompa. Poxa vida. E aí Injustiça. Jesus diz, né? Jesus diz, bem-aventurado, tipo, feliz é tu, Antônio, que está chorando, né? Que está sendo injustiçado. Feliz é tu que tem fome e sede de justiça. Então, quer dizer, ou a gente não entende esse livro, né? Livro que eu digo é a cartilha de estudo dentro da escola, né? Ou a gente não entende, o cara é um baita mentiroso, né? O mestre, o educador que está dizendo isso aí para ti. O professor não está falando a verdade. O professor está te Então, mentindo. de novo, a gente volta para a questão da verdade. A minha verdade ela é tão relativa que eu não consigo nem entender o professor. Não consigo nem saber o que ele está querendo me dizer. E aí ele vai um pouco mais, né? Aí no Evangelho de São Lucas ele diz: vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Então agora aqui ele já tocou um terror, né? Não. Boa, põe botar terror nisso aí, né, cara? Acendeu a lareira. De tipo assim, ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos a prantos, né? E ai de vós... sim, que sereis reduzidos, né, tchê? Tipo, não tem como escapar, cara, né? A pranto e a lágrimas. Então quer dizer que a gente não pode ser feliz. Sim, Tem que ser aquilo, pobre, né? sofrido, Estamos aqui para quê, então? miserável. Né? O que ele queria dizer, né? Ele queria dizer que é aquela coisa primária, né, que a gente sempre coloca, espírito e matéria. O que é espírito, o que é matéria? E o que é um espírito vivendo dentro da matéria? O que é teu e o que não é teu? O que tu tem que fazer com aquilo que é teu e com aquilo que não é teu? Então, espírito é tu, matéria é um adereço, né? É um elemento. E tu tem que usar dos elementos, né? Tu tem que usar dos elementos para o bem. E não para amontoar, para roubar, para tirar, para acumular. Aí tu acumula bilhões, e aí tem o cara no teu portão pedindo as migalhas, e tu, em vez de dar as migalhas, tu larga os cachorros. Tu larga os cachorros. E aí depois, no dia do julgamento, tu quer que ele venha resolver os teus problemas, o pobre. Meu, o que tu fez? Lembra de mim? O que tu fez com a tua riqueza? Né? Tu dividiu? Tu não tem que dar tudo. Não é esse o objetivo. Não é esse. Inclusive Jesus fala disso. Inclusive Jesus vai na casa do rico, lá que é Zaqueu. Que é Zaqueu. E enaltece as atitudes de Zaqueu, porque, sendo rico, ele gerenciava muito bem a riqueza dele. Ou seja, ele ajudava, ele criava empregos, ele distribuía. Exato, que é a lei do progresso. Né? E aí, então, o que acontece? Jesus não é contra, e sim, ele é não muito a favor, né? do apego. É que tudo está no vínculo que a gente tem com as coisas, né? Exato. Porque eu sou tão agarrado que eu não te empresto para te escrever. Por isso que ele diz que os pobretão que não espera mais nada, digamos assim, porque não tem nada mesmo, eles serão consolados. Porque do lado de lá, o que vai acontecer? Dando sequência a um processo evolutivo onde que um dos degraus é a morte, é um desencarne, né? Desencarnarmos. É deixar tudo aqui. Exato. Então,
se tu não tem nada aqui, tu não vai sofrer, tu vai ser consolado. Vai te apegar no quê? Que está lá na parábola do rico glutão e do pobre Lázaro, né? Uhum. Então tu vai te apegar aqui a nada e tu vai viver o quê? De esperança, que era aquilo que tu tinha. Então lá tu vai ser consolado. Mas aqui Se a gente não entendeu aqui a parte evangélica de São Mateus e São Lucas, agora vem uma explicação para a gente. sim, e é uma explicação, é a maior explicação de todo o livro, né? Sim, porque vem com as causas anteriores às aflições, as causas posteriores das aflições. Para refletir, né? Para a gente poder. Exato. A construir dentro de cada um de nós. Justiça das aflições. As compensações que Jesus Ó. promete aos aflitos da terra As Não. compensações. não podem Tipo, ocorrer senão na vida futura. Exato. As Porque é aquilo, compensações. como é que não está acontecendo? Feliz é tu que sofre, porque tu vai ser. Então, isso a gente não enxerga no nosso dia a dia acontecendo. Então, as compensações, né? A entrega, né? Exato. Ó, Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo, uma mentira. uma mentira, Então, que é aquilo que é nós aquilo que a falamos. gente tá, então, Jesus mentiu? Sim, E isso que ele nem político era, né? Não tinha porquê, né? Não estava puxando nada, né? Sim. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. É interessante que é isso, né? E todos Muito nós. claro, né? É exato, e todos nós nos encaixamos nisso, né? Nessa questão. Mas o que se compreende, né? Menos ainda, é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Os bens e os males, né? Distribuídos entre o vício e a virtude. Ou seja, ver homens virtuosos sofrerem, né? E os maus prosperarem. Materialmente. Então, onde é que está Deus nisso tudo? Uhum. Né? É que Deus não está nisso. O que está ali aparecendo, por isso que Jesus, lá no cego de nascença, eles pedem, né, de quem é a culpa, do pai ou do cego? Jesus diz, né, para que se cumpra a justiça do pai. Então, quer dizer, é lei. Né? E o que está acontecendo aí é lei. É o resultado de uma semeadura para uma posterior colheita. Né? Então, aquele cara semeou, haverá ele de colher. E vai pagar até a última moeda. Até deixar tudo certo. Exato. Então, por isso que parece difícil. Se tu observar, digamos assim, a aparência das coisas. Mas se a gente vai tentar entender a bondade e a justiça do Pra Pai, buscar, né? a gente vai ver que ali está atuando uma lei. E essa lei, ela requer, ó, a fé no futuro pode consolar, elevar a paciência. Entende? Quer dizer, então tu começa a compreender por que isso está acontecendo, onde eu me encaixo nisso tudo e o que eu tenho que fazer em cima da minha realidade. Porque se eu tenho um monte, com certeza eu tenho que distribuir alguma coisa. Se eu não tenho nada e sofro, com certeza eu tenho que desenvolver dentro de mim atributos que me dê, né, essa força, essa coragem de vencer a mim mesmo. Essa última frase, ela pega muito sem especificar e sem criticar ninguém, mas em crenças sem base. Porque a fé no futuro, eu tenho fé em Deus, né? Eu posso até ser paciencioso,
Mas, de novo, ó, não explica as anomalias Sim. que parecem desmentir a justiça Não, de eu Deus. tenho fé em Deus, mas tá todo mundo morto. Então... Né? Tá todo mundo morto. Eu acredito, mas por que está acontecendo? Não me explica? Não, e depois eu acredito em Deus, mas depois disso aqui que eu enxergo, depois disso aqui que eu toco, o resto é. Não entendo. Não quero saber. Entendeu? Então é difícil. É difícil. Então tá todo mundo morto, que eu digo. Mas sei lá, o cara diz: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Porque todos, até os mortos, vivem para Deus. Somos todos filhos do mesmo pai. Exato. Então, E por quê? hoje estamos na condição de encarnados. Uhum. Amanhã estaremos na condição de desencarnados, mas não mortos. É muito diferente É isso. o nosso intervalo da escola, né? É, Volta para casa. é muito diferente. Ano que vem tem mais aula. Tu estar morto, acabou tudo. Ser nem para um, né? Um Deus de grandeza, de amor, um Deus de inteligência, ele não poderia, dentro da criação dele, dar essas, né, essas paradas, né, incompreensíveis, onde que, digamos assim, estaria todo mundo morto, esperando não se sabe o quê, não se sabe onde, não se sabe como. Quanto tempo, né? Exato. Eterno. esse Então, negócio. um cara que é muito inteligente, ele não deixaria filhos, né, que estariam trabalhando dentro da obra, mesmo às vezes até de uma forma negativa, mas estão trabalhando, parados indefinidamente até que alguém escolha o que vai acontecer, que é a escaturrita. Vem tocar eu. É, Bom, a gente parou numa parte, mas tem mais um parágrafo agora sim, que vai, dentro de vai um lance. ampliar esse entendimento das justiças. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar bem. Deus colocou os homens sobre o caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Ali esse Raciocínio, né? esse capítulo, não, esse parágrafo, ou seja, essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, nós poderíamos dizer assim, que é o exame final de um ano, né? Se tu acredita em Deus, que é aquela pergunta que a gente fala, se tu acredita em Deus, né? Se tu acredita que Deus é eterno, e se tu acredita que nós, filhos de Deus, somos eternos. Se para uma dessas respostas, dessas perguntas, tu Se tiver um não, titubeia ou tu dá um não, tu ainda não está apto a pegar o segundo livro. sim, tu não consegue ir pra frente. Tu Tu vai rodar. Tu vai fica- rodar. Tu fica nesse círculo sem respostas e com questionamentos indefinidamente. Acreditando nas caturritas, acreditando nos mistérios, acreditando nos mitos, acreditando na religião, que é boa, né? Mas acreditando nessa coisa né, Uma ilusão, dogmática, muitas vezes imposta por humanos. Então, quer dizer, tu vai ficar nisso aí. Agora, se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir por capricho e nem com parcialidade. Pra ti isso, pra Isso. aquele outra coisa. O ricão vagabundo, o bom pobretão, sofre que nem cachorro. Aí não é Deus, né? Não é Deus. Tem que ter uma causa. Uhum. Né? E ele diz, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E, uma vez que Deus é justo, esta causa é justa. Então não mete o bico, faz o teu trabalho, faz o teu melhor, entende o mecanismo da lei,
te enquadra dentro de um processo evolutivo que não para e faz o teu melhor. Acabou. Agora, não cabe a ti, que é o que a gente mais faz, ficar julgando a obra. Pelos nossos interesses, pela nossa visão, Sim. pela nossa verdadezinha. Sim, ficamos julgando Pequena. a obra. Como Eu acho que devia pode? ser assim. Ou como pode, né? Esse tipo de coisa está Por que acontecendo. comigo? Esses bandidão com um monte de coisa e eu que sou tão bom aqui sofrendo essas migalhas. Então, aí ele diz, ó, uma vez que Deus é justo, esta causa deve ser justa. E aí, numa frase só, eis o que cada um deve compenetrar-se bem. Te liga, né? Te liga. É isso. É isso. Tu não vai adiante se tu não tiver essa matéria não tiver viva dentro de ti, de um Deus que é Tem Pai, que aprender. bom e justo. Que é aí que entra aquele lance de Jesus. Não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Se tu não entender isso aí, não adianta construir. Não adianta dar sequência na construção, Sim. porque vai ruir toda a obra. Vai cair todo o teu prédio. A gente é que nem criança, né? A gente fica esperneando. Aconteceu uma coisa que eu não quero, não é o que eu espero. A gente esperneia. Mas Deus. Então, a gente tem que entender a mecânica, como é que ela funciona, e ela está funcionando para todo mundo. Exato. Mesmo que eu não esteja entendendo ou conseguindo ver essa aplicação. Ele começa dizendo, né? Vida futura. As compensações ocorrem na vida futura. As compensações positivas e às vezes as negativas. Sim. Então, o cara aprontou e morreu bem. Daí tu olha para alguns aqui ao teu redor e tu vê. Sim. Porque da onde vem essa situação que eles estão E passando? aí os espíritas, então, eles inventam essa história da reencarnação, né? História da reencarnação. Mas olha o que ele diz depois aqui. Olha o que ele diz depois. Ele diz, ó, eis do que cada um deve compenetrar-se bem. E depois ele diz, ou seja, tu tem que te ligar. Uhum. Depois ele diz, Deus colocou os homens sobre o caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus. Ele explicou para nós onde é que está a origem. Exatamente. Então, os espíritas, digamos, né, o espiritismo, né, colocou quem? Jesus. Uhum. Jesus é o cara, é o modelo, né? É coisa que todas as religiões entendem, todas as religiões divulgam, todas as divisões se utilizam de Jesus, né? Tu viu Jesus? Ele estava ali? Jesus salva, né? Então ele diz, ó, Deus colocou os homens sobre o caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, né, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, ou seja, para compreender o que Jesus falou, as revelou inteiramente Pelos espíritos. pelo Espiritismo. Ou, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Que não foi nem Paulo, nem Pedro e nem Allan Kardec, né? Porque senão, por que ele teria dito aquelas bem-aventuranças? Ele estava nos mostrando um caminho. Só que, na época, a gente ainda estava muito cego, muito infantilizado. Não que hoje estejamos muito melhor, mas temos mais Condições. já maduros para poder Discernir. compreender um pouquinho melhor, começar a ampliar essas bem-aventuranças para poder se ligar que, ele está falando. Claro, e sair desses mitos, sair dessa Se libertar, né? Exato, sair desse filme de terror, né, que a humanidade está, e tu te colocar caminho dentro da escola, né? Por isso que ele diz, tem olhos de não ver, tem ouvido no... Porque esse chamado, poucos, né? Fazei esforços para entrar pela porta estreita. E quão poucos conseguem? Uhum. Porque poucos verdadeiramente Estão interessados. Né? querem largar a merenda, Uhum. né? Sair do recreio e ir para aula. Sair do recreio e voltar para a aula. De novo. Aquela aula de matemática. Não, e o interessante que aí depois o que ele faz para quem quer estudar, né? Ele vai aqui, aí ele dá no meio. Ó, causas atuais das aflições, né? Depois, Se não está ali, causas anteriores às aflições. Então, quer dizer,
A maioria dos problemas que hoje a gente está colhendo, nós sememos nessa vida, Uhum. né? E aí ele vai indo. Depois vem as causas anteriores, que fala bastante. Depois vem do esquecimento do passado. Por Que que é uma que tu não te bênção. lembra quem é que tu foi, O que eu fiz? né? Você imagina De- o peso da Exato. culpa? Depois ele vai dizer motivos de resignação, Uhum. ou por que que tu tem que baixar as orelhas, Se né? submeter a essa vontade. Exato, né? Depois ele vem lá no o suicídio é loucura. Vê só, né? O suicídio e a loucura é encaixado nisso aqui. E os dois juntos, né? No mesmo texto. Exato. Por quê? Porque os sofrimentos serão tantos, né? Isso tá lá em obras póstumas, é. né? Que o sofrimento será tanto, né? E ele vai falar do suicídio e vai falar também da loucura, né? Nesse lance das obras póstumas. Mas por que que ele encaixa aqui o suicídio e a loucura? Porque o sofrimento, às vezes, ele é tão necessário, essa é a palavra, que as pessoas, não se prendendo em Deus, na sua justiça, no seu bem, né? Elas preferem fugir. Não vou para aula. Exato. Não vou ficar no Vou dar uma de colégio. louco, vou ficar doente em Vou casa. trancar a matrícula. É, Tá vou dar uma de louco, vou ficar em casa, de doente. E se Muito suicida, né? Se suicida, dá uma de louco para não ir para a escola. Por isso que eles encaixam aqui. E aí depois vem o bem e o mal sofrer, que é coisa para gente grande, para espírito, assim que já sabe o que está fazendo. Vem, Bem sofrer essa é para. É uma aula já. tem os ascetas, né? Que se puniam como uma forma, né, de evoluir. Está errado. Né? Temos que saber sofrer. Então tem aí todo né, Não chega, isso aí não chegou nem na metade do capítulo. exato. Esses títulos aí. Então tem Então aí tem- um trabalho muito grande a nível de estudo para que o dia que tu te encontrar, e até brinquei aqui uma vez, né? Que a primeira vez que eu escutei a palavra reencarnação foi numa bodega, foi num bar. E quando eu escutei aquela palavra, era guria, é claro, aquilo lá soou de uma forma tão forte dentro de mim que eu disse, eu vou querer saber o que é que, esse que é negócio, isso aí. E fui e estudei, e hoje, graças a Deus, a gente sabe o que, que é a reencarnação. Então fica aí o convite para todos vocês que nos ouvem, que nos acompanhem, para que a gente dê um passo evolutivo, né? Para que a gente atenda aos nossos mestres e, de repente, a gente tenha boa vontade de ir para a escola para estudar e não dar uma de... Crescer, né? não dar uma de louco para ficar em casa. Porque se tu ficar em casa, eles vão vir te buscar. E o interessante, né? A gente sempre cita o que a gente está lendo, né? Fala capítulo 5 aqui, não sei. Para que quem quiser possa também em casa dar uma olhada nisso aqui. É. E de repente, mas não entendi nada. Joga a pergunta pro Face aqui, que nós estamos com ele ao vivo sempre, para Sim. gente, de repente, Sim. tentar clarear, né? Sim. É uma oportunidade. Sim, mas às vezes a gente não. Mas tudo certo, vamos lá. Né? Um grande abraço e que a gente possa sempre, né, ter essa força. Porque o convite que Jesus faz, ou o convite que a estrutura faz para o aluno, né, é exatamente um convite não muito agradável, né? É um convite de trabalho, um convite de estudo, de esforço, de desapego, né? Acabou o recreio. Tocou o sinal já. Vamos para a lida, né? Tem que estudar, tem que ser obediente. E muitas vezes a gente não quer isso. Até porque, né, momentaneamente, nós temos educadores que não estão fazendo o correto. Mas é para o nosso bem, né? Para que a gente Tem o discernimento, né? tenha Faz discernimento, as suas escolhas, né? né, de saber a quem nós devemos seguir, né? Aqueles que prometem atalhos, caminhos fáceis, ou aqueles que nos convidam ao bem sofrer. Né? Grande abraço. Obrigado a todos e até a semana que vem.